Boa noite. Está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição nós vamos discutir os caminhos para tornar as metrópoles brasileiras mais humanizadas através do planejamento urbano e participação coletiva. Os nossos convidados de hoje são João Ítaque Ferreira, que é urbanista da Universidade de São Paulo e atual secretário de Habitação da cidade de São Paulo. O Flávio Amari, que é presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, Secov, e o Guilherme Cibô, que é sócio do escritório de arquitetura Triptych. Nesse primeiro bloco, vamos falar do decreto que regulamentou agora, a partir de dezembro, a elaboração de projetos de intervenção urbana e que permite a desapropriação em termos mais rápidos. Eu queria ver com o Ítaque, essa medida provisória de dezembro, o que muda na urbanização das cidades e no ferramental que as prefeituras vão ter para poder fazer intervenções urbanas aí? Bom, na verdade, essa é uma área que o especialista para falar não seria, é mais o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando Melo Franco. Então eu vou falar, não é exatamente a minha especialidade, mas eu vou tentar representá-lo sobre isso. Mas a novidade do decreto é que ele é associado à medida provisória 700, que foi editada em Brasília recentemente também. Ele permite tomar uma parte do território, que não é mais só um quarteirão, vamos dizer, só um lote, mas um pedaço maior do território, e agilizar o processo de desapropriação no sentido de que a desapropriação pode, antes mesmo dela ter sido concluída, pode-se repassar, revender determinadas partes do território para que a iniciativa privada promova... Você discute o preço, mas não atrapalha a emissão de posse. A emissão de posse, exatamente. Isso, antigamente não era assim. As pessoas falam, mas já era assim. Não, antigamente era assim para um único lote, né? Então você fazia isso para, por exemplo, fazer uma rodoviária, para fazer um equipamento, aí dava para fazer. Agora você pode pegar, por exemplo, no centro, em áreas degradadas inteiras, e você pode determinar de antemão, dar ao poder público o poder de determinar o que vai acontecer lá. E, inclusive, falando o que ele quer no sentido de promover a cidade democrática, ou seja, falar, aqui vai ter obrigatoriamente habitação de interesse social, aqui vai ter obrigatoriamente um centro cultural, aqui eu vou deixar que o mercado faça um projeto de iniciativa privada, de escritórios, e com isso se consegue ter um controle muito maior no desenho da cidade e do território. É um instrumento inovador que vem sendo mal entendido, eu acho, por muita gente nesse sentido. Antes de continuar o debate, acompanhe uma matéria sobre essa proposta do Plano Diretor Estratégico para a cidade de São Paulo. O plano tem um horizonte de 16 anos, mas eu entendo que o que ele traz demora de 20, 25 anos para de fato a gente conseguir visualizar ganhos para a qualidade urbana. O plano diretor prevê o aumento de moradias construídas perto de linhas de metrô e ônibus e o aumento de habitação popular em regiões vazias ou subutilizadas. A região da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, é um exemplo do resultado de anos sem planejamento. Mesmo bem servida de transporte público e serviços, a área tem muitos terrenos ociosos. Segundo os dados da prefeitura, vivem na área 25 habitantes por hectare, enquanto a média de habitantes em outros bairros do centro da cidade é de 400 habitantes por hectare. O grande lance é que o mercado não planeja. O mercado ele tem ação basicamente sobre a propriedade privada. A falta de controle desse mercado fez com que a terra nos melhores lugares, começou no centro, depois nos bairros expandidos, como Higienópolis e tal, com infraestrutura toda feita pela municipalidade, jogasse todo mundo que não tem poder aquisitivo para comprar essas terras para longe. Após decretar o plano diretor, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lançou o projeto de intervenção urbana, o PIU, um instrumento que regula a proposta para a reestruturação de grandes áreas subutilizadas com potencial de transformação no município. Entre outras coisas, ela prevê, primeiro, talvez o mais importante, que toda a intervenção ela tem que passar por um conselho. E esse conselho tem participação civil, dos movimentos populares principalmente. Por outro lado, eu estava lendo a minuta do PIU, eles colocam a SP Urbanismo como a principal agência que vai cuidar daquela área. Eu acho que tinha que ser uma agência para além do setor público. Tinha que ser uma agência de uso misto, né, como é feito na França e em outros países do mundo. Cidades que são modelos no mundo, como Paris,
possuem planos diretores que, de tempos em tempos, são revisados para se adequar à nova realidade social e econômica. Isso mostra que o planejamento inteligente é um quesito importante para o desenvolvimento local e na resolução de conflitos que surgem pela precariedade dos serviços básicos. Eu vejo muitas vezes o mercado imobiliário se sobrepondo aos interesses do público e muitas vezes a própria sociedade civil no embate com o poder público, num movimento também, que é muito importante, de tentar, por exemplo, a questão do movimento sem teto, tentar trazer para si os benefícios da reestruturação urbana. E eu acho que gerir a cidade é isso mesmo, é gerir conflitos. O Flávio, aqui historicamente, em São Paulo, você tinha as regiões aí dedicadas aí à habitação de alta renda, de média renda. Como é que você, em termos de negócio, o mercado imobiliário, como é que você vê essa questão da mesclagem da habitação de interesse social, comércio e habitação imobiliária mesmo, mercado imobiliário, de forma planejada? O mercado imobiliário, ele busca atender a necessidade da população, antecipando tendências, buscando, e não só habitação popular ou de alta renda, ou localização 1, 2 ou 3. O papel do mercado imobiliário é atender essa população. Esse tipo de projeto, esse tipo de ferramenta que está sendo buscada hoje aqui, ela é muito positiva, porque busca de forma, em conjunto, trazer as possibilidades do poder público, em conjunto com a iniciativa privada e desenvolver a cidade. Como na matéria colocou, Nassif, os projetos, os processos dentro de construção de uma cidade não são rápidos, não acontece de um dia para o outro. Mas a gente precisa ter as ferramentas adequadas, apropriadas, desburocratizadas, mas de forma a restringir, mas de forma positiva a restrição, ou seja, dando o norte da onde que a cidade deve crescer, como deve crescer, para atender a sua população. Essa ferramenta de intervenção urbanística ela é muito positiva, porque ela faz tudo isso. Ela traz a iniciativa privada em conjunto com o poder público, dizendo aonde deve ser e como deve ser feito. E misturando tudo isso. A população onde trabalha, onde estuda, aonde mora. Esse é o importante para o papel do desenvolvedor imobiliário também, pensando numa cidade melhor no futuro. Em termos de continuidade, os instrumentos que foram adotados aí para esse plano dão segurança em relação à continuidade desse projeto? Eu acredito que sim. E como diz na matéria que a Paris também faz a revisão, São Paulo, o Estatuto da Cidade de 2001, diz que os planos diretores das cidades com mais de 20 mil habitantes são revisados a cada 10 anos, às vezes um pouquinho menos, dependendo da cidade, mas nós também temos as nossas revisões. Nós também estamos buscando aprender um pouquinho com cidades europeias, ou americanas, ou asiáticas, e não se trata de copiar um modelo A, B ou C. Nós temos que ter um modelo brasileiro, um modelo que caiba com a nossa realidade, mas principalmente atendendo a população no que ela precisa, que é a casa própria, e não jogando a população ou expulsando a população, entre aspas, para as periferias. Nós temos que construir esse processo e esse projeto de construção de uma cidade melhor, e o mercado imobiliário pensa muito parecido também com os urbanistas, porque a gente também quer, lá na frente, ter uma cidade melhor enquanto cidadãos que somos. João, como é que você vê esse plano de São Paulo comparativamente ao que ocorre em Paris? Nós aprendemos as melhores lições ou ainda tem que ajustar? Eu acho que ele traz coisas extremamente importantes, porque a gente sabe que o mercado, naturalmente, ele não consegue regular a cidade como a gente gostaria de ver ela em termos de mixidade, em termos também de sustentabilidade. Então, é muito importante ter um papel político, assim, público, muito forte. Eu acho que esse plano diretor ele traz isso e, de alguma forma, mesmo se eu concordo que tem que ter adequações locais, as problemáticas urbanas são mundiais. E eu acho que os conceitos que estão aqui aplicados, eles são os mesmos em Paris, ou não os mesmos, mas eles poderiam ser... Os princípios aí, né? Poderia se adequar dessa forma. Então, eu vejo isso de um olho muito positivo. Obviamente, por trabalhar em dois países diferentes, eu vejo que ainda faltaria uma camada assim, de controle à urbanização, que talvez a gente poderia falar mais a respeito, mas que teria ou garantiria uma forma urbana mais completa, mais balanceada e que iria um pouco além do, vamos dizer, da aplicação de regras sobre um terreno isolado. O Iter, como é que a quantidade, quando a gente fala em Paris, é
uma metrópole que já tem as áreas muito ocupadas já, né? Em São Paulo, como é que é essa oferta desses terrenos ou dessas áreas propícias aí para esse novo plano? Olha, na verdade, um dos grandes problemas dessa gestão e para aplicar o plano diretor é que, de fato, São Paulo tem uma escassez, né, cada vez maior de terrenos disponíveis. Ainda assim, a Prefeitura conseguiu, nos últimos 3 anos, desapropriar cerca de 500 milhões de reais para desapropriação para terrenos para destinar para a produção habitacional mesmo, daí, dentro do quadro do Minha Casa Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida, entidades, etc. Agora, o que o plano está propondo também é um adensamento que contrabalanceia um pouco essa atual vamos dizer, desequilíbrio que nós temos, pendularidade da cidade, tudo concentrando na região sudoeste. Então, isso significa um readensamento, criando solo criado, quer dizer, ao longo dos eixos de estruturação urbana de transporte e vinculados com o transporte dos corredores de ônibus, a ideia é permitir um adensamento maior, uma verticalização maior, para você ter mais gente morando ao longo do transporte público e reequilibrando um pouco esse desbalanceamento que nós temos hoje na cidade. Aquela tentativa, quando foi construído o estádio do Corinthians, de adensar aquela região, quais os resultados que se conseguiu até agora? Até agora, na verdade, é muito cedo, porque o estádio é muito recente. Aquela região... Mas já tinha alguns projetos já acertados lá, não tinha, não? Olha, isso eu não sei dizer para você, porque isso é muito da pasta de desenvolvimento urbano. Eu acho que tinha projetos de desenvolvimento de eixos comerciais, porque aquela região é uma região marcada por uma produção maciça de habitação social na década de 60 e 70, toda aquela região. Então, o que ela precisa, mais do que tudo, é diversidade de usos, é trazer comércio, é trazer a possibilidade de escritórios, etc. Como ali tem eixos de estruturação urbana no plano diretor do corredor, a ideia é que ali se incentive justamente essa variedade, vamos dizer, para quebrar um pouco a ideia de ser uma cidade dormitória, que é o que hoje é a parte da Zona Leste. Aproveitando a sua intervenção, uma pergunta de Dalva Assis Oliveira de Recife. Além de São Paulo, que outras cidades de grande porte do país têm os seus planos diretores? E qual que é o avanço desses instrumentos em outras cidades? Na verdade, desde a Constituição de 88, se determinou que todas as cidades de mais de 20 mil habitantes, ou aquelas que quisessem aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, tivessem que ter os seus planos diretores. Então, hoje em dia, todas as grandes metrópoles brasileiras, sem exceção que eu saiba, fizeram plano diretor. A grande questão é o quanto o plano diretor ele transforma ou não. Porque o plano diretor é um pacto político. Aqui em São Paulo, nós conseguimos agora, nesta última versão, avançar muito nessa ideia do plano diretor ser um pacto negociado. Porque existem muitos planos diretores que ficam na gaveta. Porque, na verdade, mesmo em São Paulo de 2004, 2002, 2004, ele ficou na gaveta, porque ele não foi aplicado na sequência. Então, ter plano diretor é um avanço. Agora, que ele seja aplicado ou não, depende muito da equação de forças políticas, que vai fazer com que a vontade que aquele plano diretor expresse seja, de fato, vamos dizer, transformada em realidade. Isso são outros 500. Flávio, em relação aos empreendimentos imobiliários, você tem aqui em São Paulo os empreendimentos exclusivos, em que a vizinhança é um fator de valorização do terreno, os condomínios fechados. Essa questão dessa miscigenação aí, qual é o apelo? Porque a gente tem, Cerqueira César, em muitas regiões aí, você tem aquela vitalidade de comércio, apartamento mais simples, Qual é o chamamento que se tem para esse tipo de projeto, que você tem habitação popular, a parte imobiliária, a parte de comércio? Acho que dentro de um planejamento inteligente, né, isso é muito importante, essa mistura, essa ligação do comércio com habitação popular, com alta renda, com estudo, com trabalho, ela é muito positiva. Conceitualmente, o plano diretor, como estava colocando aqui o secretário Whittaker, de concentrar nos eixos de transporte e ao adensamento para facilitar o deslocamento através do transporte coletivo, é fundamental. A dificuldade que a gente vê hoje é que nós não estamos prontos ainda. Então a gente precisaria até, em algum momento, de uma transição para esse processo, porque lá na frente todos queremos, como eu disse, uma cidade melhor, em que a gente não precise sair com os carros e a gente possa usar o transporte coletivo.
Mas hoje a gente ainda tem uma pitada da sensação de falta de segurança ou a falta de segurança e essa dificuldade que existe ainda de locomoção nas grandes cidades. Então, a dificuldade ou a restrição, ela pode, nesse momento de dificuldade econômica, trazer a expulsão de algumas pessoas que não vão conseguir viabilizar empreendimentos na cidade, até a viabilizar nas bordas da cidade. E é exatamente o contrário do que se quer e é o contrário do que se imagina, porque nós vamos trazer mais problema de mobilidade. Então, o que eu acho que seria importante nesse momento de dificuldade econômica era a gente buscar algum processo de transição para a gente chegar nesse fim que todos concordamos que é uma cidade melhor, em que todos vivam próximos uns dos outros e próximos também dessa estrutura de lazer, de diversão, de trabalho e de estudo. Essa questão de se ter as classes sociais separadas geograficamente, isso é comum também em Paris, nas metrópoles europeias? Eu acho que, inclusive, começou nas metrópoles europeias e toda grande cidade vive esse movimento de gentrificação, que isso é uma coisa que somente uma política urbana voluntarista consegue reverter. Eu vou citar, obviamente, o caso que eu mais conheço, que é de Paris, quando 15 anos atrás se começou a se repensar o modo de inserir moradia social, tinha algo em torno de 13% de moradia social em Paris, hoje a gente está em 23% e o plano é de chegar em 30%. Anos. Então, isso se faz, obviamente, através de uma política extremamente completa e muitas vezes um pouco a revelia do que o mercado poderia pedir, porque ainda, mesmo assim, é difícil fazer conviver no mesmo espaço pessoas de renda diferente e são paradigma que tem que quebrar, tem que mostrar que é possível. Eu acho que a prefeitura está também aqui para isso, para orquestrar isso, tornar isso possível e, quem sabe, desejável. Eu acho que isso é muito interessante. Eu pergunto de Davi Bastos, de São Paulo, ele fala sobre os problemas das calçadas aqui em São Paulo, que parte dos passeios públicos são feitos para os carros acessarem as garagens e pronto. E as pessoas andam nas ruas, sem falar em acessibilidade, né? Mas ele pergunta se tem alguma política para as calçadas. Esse é um grande problema, porque, na verdade, pela lei, a calçada é a responsabilidade do proprietário. Então, cada proprietário de imóvel tem que cuidar da sua calçada. Com o tempo, isso se mostrou, de certa forma, uma solução muito ruim, porque a calçada acaba sendo uma coxa de retalhos de cada frente, de cada... E muitas vezes com degraus, por isso mesmo que fica muito difícil a questão da acessibilidade, um cadeirante, etc. Então, por outro lado, a prefeitura, o correto, o utópico, seria a prefeitura assumir, fazer todas as calçadas da cidade. Mas, evidentemente, se você coloca isso no papel, você vai ter que destinar um montante que, hoje em dia, existem prioridades mais, vamos dizer, emergentes. Então, o que está se fazendo hoje em São Paulo é que está se priorizando as calçadas, vamos dizer, por exemplo, se você pegar começou na Paulista, mas a Teodoro Sampaio, por exemplo, hoje inteira foi refeita, você tem vários eixos de comércio, de muito pedestre, em que a calçada está sendo refeita pela prefeitura. Evidentemente que isso é uma hierarquia, então, até se chegar no miolo do pequeno bairro, isso ainda vai demorar muito, né? Então, precisa aumentar a fiscalização, porque enquanto vai se fazendo nos eixos principais, precisa, evidentemente, fazer com que a população obedeça à lei e mantenha as calçadas na frente da sua casa. O Ministério Público tem tido um papel ativo aí nessa questão da acessibilidade. De alguma forma, ele é um fator de pressão positivo para essa melhoria, digamos, das calçadas? Eu acho que sim, o Ministério Público tem, o papel dele é esse, né, fazer essa cobrança. Então, não só em relação a isso, mas em relação a muitos pontos na cidade, às vezes em embates com a prefeitura. Mas às vezes eles querem ir contra a bicicleta também. Pois é, mas aí, daí, nesse caso, perdeu, né? Enfim, assim. Então, assim, eu acho que o papel do Ministério Público é esse, e fazer esse embate, cobrar, e em algumas situações pode ir além do que a prefeitura acha que em outras situações colocar e alertar para coisas importantes, mas eu acho que é um dos papéis importantes, sim, e muitas vezes para perceber, para ouvir o cidadão, ajudar a prefeitura a ouvir o cidadão. Então, acho que isso é uma simbiose que tem que se chegar. Vamos pegar. Quando a gente fala calçada, é o Ministério Público Federal. Quando fala nas bicicletas, é o estadual. Aquela pressão que uma procuradora fez contra a tentativa de humanizar Paulista e tudo, não vou pedir para você discutir aspectos legais aí, mas de que maneira que vocês trabalham o Ministério Público em cima para convencê-lo de que são políticas modernizantes em qualquer metrópole?
Olha, na verdade isso é uma conversa, uma discussão. Eu quando assumi, esse caso aí não é especificamente da minha área é mais de habitação, mas eu quando assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conversar com o Ministério Público. Sentei, fiquei acho que 2h30 com todos os promotores relativos à área de habitação e que dizem respeito ao que eu faço, porque eu acho que é criando diálogo, é tentando vamos dizer, se colocar de antemão à disposição, tentando adiantar os problemas possíveis, porque o Ministério Público tem uma função muito importante, que é de ouvir a sociedade e muitas vezes nos cobrar por coisas que são importantes. Então eu acho que isso é a construção de um diálogo, porque também o Ministério Público não consegue saber de tudo. Então a gente se disponibilizar para informar, dar os dados necessários, normalmente o diálogo que se cria é muito bom, e aí o Ministério Público vai reorientando um pouco as suas ações em função também daquilo que a gente explica ser a política pública, né? Agora, às vezes eles podem achar que é adequado, às vezes não, também é parte do papel deles. Vamos para o primeiro intervalo em brasilianas.org e volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje os caminhos para tornar as metrópoles brasileiras mais humanizadas. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho das experiências internacionais que poderiam ser replicadas em grandes cidades do Brasil. Daí eu volto para o Zigno. A França, essa questão, por exemplo, que a gente estava conversando no intervalo, da locação social também. Que tipo de experiências que a Paris poderia mandar para São Paulo? Eu acho que, bom, obviamente parece uma cidade assentada em vários anos de consolidação, então parece sempre um pouco desequilibrado comparar as duas. Mas, enfim, as áreas de maior expressão contemporânea e urbanística em Paris são áreas, finalmente, de frichas industriais que São Paulo tem. Então, tem nessas áreas uma experiência que foi muito interessante porque ela recriou, me parece, um diálogo entre o privado e o público um pouco diferente, que eu acho que seria uma necessidade no caso do Brasil, que seria trazer os dois numa mesa de conversa para conseguir fazer uma cidade mais justa, melhor, mas também uma cidade competitiva, uma cidade que conversa com o mercado e não a revelia do mercado. Eu acho que as experiências, por exemplo, da ZAC Rive Gauche, que literalmente a zona de planejamento concertado, que é uma zona muito grande, de 130 hectares, assim, foi ao longo de 30 anos um laboratório muito interessante dessa nova maneira de fazer a cidade. Mas ela supõe também um controle sobre a estrutura fundária e um certo investimento público no princípio, que depois é reembolsada pela venda dos terrenos, tanto para os privados como os públicos. Aqui nós tivemos aqui nos anos, talvez 60, 70, o Rômulo de Almeida, em Salvador, que ele pegava aquela região de baixo de Salvador e montou um projeto através uma empresa de consultoria dele, que a prefeitura desapropriava, colocava todos os equipamentos lá, fazia um conjunto habitacional e depois vendia os terrenos valorizados e a municipalidade se apropriava dessa valorização. Tem algo... Aqui, como é que vocês pretendem trabalhar essa questão dessas zonas que vão ser urbanizadas, Wita? Olha, na verdade o Guilherme falou uma coisa importante. Ele falou que lá a ZAC Rive Gauche tem 30 anos de formulação. Aqui no Brasil nós temos um problema que a cada 4 anos se recomeça do zero. E lá também em Salvador o problema é que sempre não tem continuidade. Uma política urbana precisa ter no mínimo 4 gestões, para você ter realmente uma continuidade. Mas enfim, a partir disso, a outra questão é que nós não temos tradição de regulação do mercado. A intervenção do mercado sobre a terra e sobre a dinâmica imobiliária no Brasil, ela é absolutamente limitada. Então, esse novo modelo do projeto de intervenção urbana, ele estabelece um instrumento mais forte para o Estado poder justamente fazer uma regulação melhor da questão fundiária, porque ele passa a ter um instrumento melhor de desapropriação e de redirecionamento daquela terra desapropriada para os usos que ele, Estado, determinar, que a empresa pública de urbanização tiver feito e determinado.
Dentro disso pode se colocar muitas coisas. E um dos modelos muito importantes que a gente está tentando estruturar agora na SEAB é o da locação social. Porque em áreas muito centrais, e a gente tem em São Paulo um número significativo de imóveis vazios que poderiam suprir parte da demanda que a gente tem do déficit habitacional, se você não faz a locação social e você coloca ele no mercado, mesmo por um programa de habitação social, rapidamente aquilo se valoriza e a pessoa vai revender e você perde o acesso à moradia para o mais pobre. Então a gente pode, através dos programas de intervenção urbana, a gente pode, de fato, começar a propor a retomada de edifícios e a reabilitação, que é outro exemplo europeu, que é da reabilitação de edifícios em áreas centrais, que a gente precisa criar essa cultura aqui, para poder colocar no mercado uma oferta, um parque habitacional de locação social nas áreas centrais das cidades. Tem uma pergunta do Alexandre Moreira. Como justificar o uso de áreas protegidas, Parque dos Búfalos, sabendo que a cidade tem um enorme estoque de imóveis vazios que poderiam participar de um estoque de imóveis para aluguel social? Dentro dessa linha. Por que não existe vontade política de criar uma engenharia econômica que viabilize o uso social dos estoques especulativos numa metrópole como a nossa? Bom, isso que eu acabei de falar seria engenharia. Agora, o caso do Parque dos Búfalos é muito polêmico, precisaria de horas para explicar. Mas só um resuminho para a gente. O Parque dos Búfalos não foi usado uma área, quer dizer, ele é uma área que em 2002, no plano diretor, foi estabelecida como ZEIS 4. O que é? ZEIS 4 é em áreas de mananciais, você poder fazer habitação social, retirando obrigatoriamente pessoas que estão na margem da represa e jogando o esgoto in natura na represa e colocando num conjunto habitacional que tem conexão de esgoto com a rede coletora e com tratamento. Então, é uma ação ambiental. Só que ela é numa área de verde, mas lá no caso do Parque dos Búfalos está sendo estabelecida uma área de proteção e de parque acima do que tudo que já foi feito na legislação brasileira e inclusive na legislação estadual dos mananciais. Só que, claro, que na hora que você vê ali um monte de unidades habitacionais enfileiradinhas, feitos por um modelo urbanístico que a lei permite que não seja nós ainda não amadurecemos isso para chegar numa implantação urbanística que seja ideal, e num terreno que está vazio há anos, as pessoas acham que isso é muito impactante. Mas, na verdade, nós estamos retirando pessoas da área da borda dos mananciais para colocar nas áreas mais altas, em conjuntos habitacionais, numa previsão que foi feita em 2002. Não tem nenhuma novidade quanto a isso, né? Tá. Flávio, essa questão dos terrenos, quer dizer, mesmo quando surgiu Minha Casa Minha Vida, um dos problemas que acarretou aí, e o boom imobiliário também, foi uma explosão do preço dos terrenos também. De que maneira que, pela experiência que vocês têm, a experiência internacional trabalha essa questão para evitar que os terrenos acabem encarecendo desmedidamente aí os projetos imobiliários? Esse exemplo que você colocou na CIF de Salvador eu não conheço, mas eu me lembrei de uma ferramenta muito utilizada nos Estados Unidos que chama Tax Increment Financing, ou seja, é mais ou menos o que você falou, o poder público antecipa o que ele vai receber com a valorização imobiliária dos impostos gerados nessa valorização urbana, ele antecipa esses recursos e ele consegue investir para fazer com que essa valorização aconteça. Então é muito parecido com o que você falou em Salvador. Então é uma ferramenta que poderia ser usada, não existe legislação nacional que trata esse assunto, mas é uma ferramenta interessante, usando os exemplos internacionais. Nós pegamos os nossos planos diretores quando os portugueses vieram para cá. Então, o nosso projeto, nosso início de construção de cidades, tanto quando você olha e compara Lisboa, Porto, quando a gente compara com Salvador, por exemplo, ela tem características muito parecidas. Então, essa cópia já que veio dessas cidades, e nós não encontramos ainda, não adianta a gente copiar, como eu disse no início, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Ásia, nós temos que encontrar um modelo nosso, aproveitando as coisas boas que vêm de cada uma delas. A revitalização, como colocou o secretário, é importante. Acontece muito nos países europeus, que já são milenares as construções algumas vezes, e eles precisam dessa reabilitação que eles chamam, pode ser usada aqui. Então, são muitos exemplos. Agora, em relação a valor, os preços eles são regrados com oferta e demanda. O que a gente tem que fazer? Nós temos que incentivar a produção. Quando a gente incentiva a produção, a gente aumenta a oferta. A forma de segurar os preços e possibilitar o acesso à moradia é aumentar a oferta. Quando a gente aumenta a oferta de imóvel, os preços eles tendem a ficar estáveis
e até em alguns momentos até eles diminuírem, dando mais acessibilidade para as pessoas adquirirem o imóvel. Não adianta a gente resolver o preço numa caneta, a gente não consegue fazer isso. Mas em toda a fase de boom imobiliário, os terrenos acabam sendo um óbice para o... É verdade. Os terrenos eles acabam sendo. Agora, quando a gente restringe o uso dos terrenos, a gente faz com que tenha mais dificuldade de produção. Tá. Quando a gente tem mais dificuldade de produção, os preços finais aumentam. E daí ele acaba sendo inviável para a população ter acesso a esses imóveis que eles poderiam ter se não houvesse tanta restrição. Quer dizer, uma maneira, então, seria, do ponto de vista tributário, tributar mais o terreno ocioso do que... Que já existe, nós defendemos isso, com o IPTU progressivo, e que é muito positivo, porque evita aquele especulador que tem o terreno, guarda e não oferece para a produção imobiliária. O mercado imobiliário que nós representamos as empresas que produzem unidades habitacionais ou comerciais, enfim, que produzem, que geram emprego, renda. Nós não defendemos os especuladores imobiliários que guardam o terreno. E essa ferramenta do IPTU progressivo, ela é muito positiva, assim, não para a cidade ou não para a população, mas para a coletividade de maneira geral. Tá. Só uma coisa, em São Paulo tem um departamento inédito no Brasil inteiro, que se chama de fiscalização da função social da propriedade para aplicar o IPTU progressivo e já está atuando em ZEIs, preferencialmente, em imóveis vazios na área do centro. É a única cidade do Brasil que tem um e para imóveis departamento vazios dedicado a exatamente isso. E, sobretudo, a imóveis que não cumprem a sua função social. Lica, e essa parte progressiva, ela vai até quanto? Isso aí pode variar, acho que na lei do PDE, acho que é até 5%. Ela pode dobrar de aumento, cada ano, chegando Exato. no limite máximo de 20%. 5% Então ela, por ano, exato. ela vai dobrando a cada ano e no máximo a alíquota de 20%. Ela é positiva, com algumas restrições, eu diria, que por algumas razões, em alguns terrenos, pode não existir a viabilidade econômica de se empreender. É a única restrição que a gente faz. Mas, de maneira geral, essa ferramenta ela é muito positiva para a coletividade. Então, Guilherme, outro dia eu estava passeando, o Rio tem vários rios lá, né? Tem o Rio do Flamengo, depois da Copacabana, à medida que for. E o Rio, você via, pegando uma parte do plano diretor, que são os empreendimentos imobiliários com abertura para as calçadas. E o Rio tinha muito prédio, hoje está tudo com grades aí. De que maneira que a experiência europeia ou francesa coloca essa questão desse misto aí do prédio residencial, mas com abertura para as calçadas? Isso aí tem algum padrão lá? Eu acho que, primeiramente, é um modelo urbanístico que, tradicionalmente, se desenvolveu dessa forma, com o comércio, com os prédios, efetivamente, formando frente da rua, e que era também um modelo brasileiro, até um determinado momento, e uma mudança de paradigma. E que o que era, eu acho que um projeto mais modernista, eu diria, na base assim, de qualidade habitacional, de iluminação, enfim, se tornou uma ferramenta, eu diria assim, um pouco perversa, de possibilitar um fechamento, ou de trocar, vamos dizer, o prédio pela parede. E o prédio ficou se afastando cada vez mais dessa parede da rua, até recriar entidades monofuncionais que essa aqui atendem, às vezes, a uns medos ou enfim, uns desejos de qualidade de vida e que hoje forma a grande parte dos empreendimentos no Brasil, e que são os condomínios fechados que a gente conhece hoje. Eu acho que o plano diretor, numa conversa nova, que obviamente vai ter que ser verificada depois, eu diria assim, de modo operacional e através de novos business model dos empreendimentos, ele propõe uma nova formulação dessa maneira do empreendimento, mesmo privado, se endereçando para a rua, criando possibilidade e incentivo de abrir, de criar comércios. Me parece ser uma pista bastante interessante, mesmo que pontual. Vamos ver o modelo que vai nascer disso, obviamente que vai durar muito. A gente estava falando de duração, e se quiser intervir em áreas maiores, eu acho que a grande questão é estabelecer e criar instrumentos para justamente essas políticas continuar. Eu estou falando da Rive Gauche, 30 anos, é um estabelecimento assim, de economia mista, que dura 30 anos, ele transcende 5 governos, 5 administrações. Isso é essencial para garantir os conceitos. Nesse diálogo, você tem a prefeitura, o poder público, o setor imobiliário e tem os movimentos sociais. O Vitor Moreira, de Diadema, e a Fabiana Braga, aqui de São Paulo, perguntam mais ou menos a mesma coisa. De que maneira que se vai garantir a participação, a interlocução dos grupos sociais
e a participação nesses projetos? De que maneira que eles vão ter, digamos, uma voz ativa aí? No projeto do PIO, especificamente falando, porque aí cada projeto é um. A participação social ela é fundamental em todos esses projetos, né? No caso específico, claro que quando a gente fala de habitação social, nós lá na Secretaria estamos abrindo uma interlocução permanente, né? Porque inclusive os modelos de política de habitação social que agora estão saindo pelo governo federal são muito vinculados aos movimentos, chamados modelo de Minha Casa Minha Vida Entidades, que é justamente promovido pelas entidades do movimento social. Em relação ao PIO, ele é participativo na sua concepção, porque o decreto está sendo participativo, e ele estabelece vários critérios de necessidade obrigatória de ser colocado em discussão. O projeto que vai ser feito tem um comitê foi dito até na reportagem, né? Um conselho gestor com participação, ele estabelece várias etapas que ele tem que ser colocado em discussão, inclusive depois, quando pronto, ele tem que ser publicizado para discussão social antes da sua definição final. Então, eu acho que nesse caso, o PIO está, vamos dizer, amarrando instrumentos interessantes para garantir que esse processo seja feito de maneira participativa. E tem uma pergunta aqui da Cristina Souza, de Santo André. Esse plano diretor abre a possibilidade de reduzir conflitos sociais na cidade, sobretudo levantados pelo movimento Passe Livre e movimento do Sem Teto. Eu acho que sim, à medida que o plano diretor, né, ele é um pacto, ele é uma negociação, né? Se ele for aplicado de fato, se ele não for colocado na gaveta, porque o plano diretor precisa pensar em várias gestões, ele pouco a pouco vai começar a mudar a dinâmica da cidade. O plano diretor atual em relação ao passe livre, ele estabelece uma outra lógica da mobilidade urbana. Isso está gerando conflitos na cidade. Tem setores que não aceitam isso. Quer dizer, está se priorizando de vez o transporte público, está se priorizando o transporte alternativo não poluente, como a bicicleta, etc. Isso gera conflitos. À medida que a gente ganhar essa etapa, que isso for se consolidando, depois, junto com isso, a prefeitura estabeleceu o passe livre para estudantes, né? Então, hoje em dia, a gente começa a avançar num caminho que, se ele for, de fato, se tornando realidade, ele vai, vamos dizer, amenizando esses conflitos e construindo uma alternativa urbana melhor. Então, o papel do plano diretor é esse. Agora, se o plano diretor vai conseguir ou não, é uma bola de cristal, porque depende de uma equação política que envolva não só um governo, que envolva toda a sociedade querendo que aquilo seja transformador. Ô Flávio, quando a gente vê essa questão da mobilidade urbana, você tem o fim da ditadura do automóvel. O automóvel vai continuar, mas sem aquela preponderância que teve em outros momentos. De que maneira que o setor imobiliário, na construção, ele trabalha essa questão do fortalecimento da bicicleta, do transporte coletivo? De alguma maneira isso impacta os projetos que vão ser oferecidos Vocês já estão pensando de como que vai ser esse setor imobiliário do futuro aí, não? Sim, claro. Na verdade, os planos diretores antigos obrigavam a garagem. Agora o plano de São Paulo limita a garagem. Eu não acredito que o problema está na garagem. O problema, na verdade, a quantidade de garagem que deve ter depende da demanda de cada um. E a gente não pode proibir a pessoa de ter o carro. Tá. A gente tem que buscar um formato que incentive essas pessoas a usarem o transporte coletivo. E se a pessoa tem um carro na garagem por ela ter, por algum objetivo ou necessidade especial, não é o problema. O problema é o carro estar na rua. O problema é o carro ser usado e o prefeito de Bogotá, que chama Henrique Penhalós, ele fala o seguinte: você não tem que controlar a garagem na origem, ou seja, na casa das pessoas. Você tem que controlar a garagem no destino das pessoas. Porque se você não incentiva porque não tem lugar onde estacionar, aonde ela está indo, ela vai buscar e vai pensar duas vezes antes de sair. E é uma tendência ainda a ser aprimorada nas cidades brasileiras o uso da bicicleta. Claro que usar a bicicleta numa cidade litorânea plana e com ciclovias planejadas é muito mais simples do que numa cidades de serra do nosso país, que tem vários exemplos, que tem dificuldade. Então, nós temos que adaptar cada região, cada cidade, cada tamanho de população para a melhor ferramenta, para o melhor modal de transporte. Que o que serve para São Paulo pode não servir talvez para Fortaleza ou vice-versa. Então, é importante a gente adequar. Eu me lembro uma vez, em plena... Usei aleatória Fortaleza. Não, mas não é bem Fortaleza. Okay. No tempo do regime militar, lá em Belém do Pará, tinha um coronel, acho que era Cid Nunes, e o maior sucesso do Brasil na época era o plano diretor de Curitiba, do Jaime Lerner. Do Jaime Lerner.
Então ele pegou aquele plano e colocou em Belém do Pará. Daí o pessoal olhava, mas vem cá, aqui tem um monte lá em Curitiba, nós não temos aqui. Então, o importante é a gente adequar, na verdade, a legislação que existe em cada uma com a realidade de cada cidade. Por isso que eu disse, nós não podemos copiar o que vem de algumas regiões do mundo, mas nós temos que aprender o que deu certo e o que deu errado para que a gente possa construir uma cidade melhor para nós, cidadãos. Ou seja, tem que ter os princípios e depois Você sabe que adaptação. a bicicleta elétrica é uma revolução, né? Paris dá um desconto de 10% para quem comprar a bicicleta elétrica, eles pagam. Eu uso bicicleta elétrica 3 vezes por semana no mínimo, eu vou para a Secretaria de Bicicleta. A bicicleta elétrica, você pedala, ela vai ajudando na subida. Eu chego mais rápido de Pinheiros, eu moro pertinho do metrô de Pinheiros. Eu chego mais rápido saindo de Pinheiros, indo para o centro, entre 3 modais, metrô, carro e bicicleta elétrica, eu chego mais rápido de bicicleta elétrica. Olha só. E a bicicleta elétrica tem uma velocidade mais lenta do que a bicicleta normal. Ela não só corre muito. ajuda Foi os chineses que inventaram, né? Ela tem um motorzinho inteligente que na hora que você sente, que ela sente que você está pedalando numa subida, ela dá uma ajudada e você é como se você estivesse no plano. Olha você só. faz exercício. Se você for mais velho, que nem eu, se tiver problema de junta, não sei o que mais, você pode usar assim mesmo. E você atravessa, por exemplo, eu subo a Consolação inteira, ou toda a Rebouças, né? Se você tiver uma bicicleta normal, eu teria um ataque cardíaco. Com a elétrica eu vou tranquilo e chego. E chego mais rápido que de metrô. Eu cheguei em São Paulo em 2002 e eu juro que eu teria assinado um papel dizendo que essa cidade, São Paulo, nunca terá bicicleta. Eu confesso que eu errei feio, porque é de fato incrível de ver a multiplicação de ciclistas nessa cidade. Eu vejo no meu próprio escritório, deve ter agora 40% do escritório que vem de bicicleta. E não é acaso, porque se você olhar, tem 30% das locomoções em São Paulo que são de menos de 3 quilômetros. Pois é. Então, é um terço. É muita coisa. Enfim, olha, alguns anos atrás, no vejo máximo que as pessoas aceitavam era lambreta. Mas vamos para o seguinte intervalo e o Brasilianas volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que hoje discute os caminhos para tornar as metrópoles brasileiras mais humanizadas. Nesse último bloco, vamos ver o que se pode fazer numa cidade como São Paulo. Quando a gente vê alguns projetos, em Paris, que o Guilherme me mostrou no seminário lá, será que não falta também ousadia aqui no setor público e privado brasileiro para tentar projetos? Por exemplo, em Paris tinha um projeto que você mostrou que era autossuficiente lá. O próprio esgoto era tratado, gerava energia. Essas inovações, o que impede o setor público de, nessas novas áreas, aí desenhar uma São Paulo futurista com o pé no chão? Eu acho que o que impede um pouco no Brasil sempre é a questão financeira, né? A gente, às vezes, tem muitas ideias, mas pega de onde o dinheiro? Mas eu acho que nesse quesito São Paulo está muito bem, né? Quer dizer, nós temos aí inovações importantes, seja na área de transporte, seja na área de iluminação. São Paulo fez um acordo para iluminação, foi sensacional. Ele está trocando tudo para LED, que está uma iluminação incrível, e vai sair de graça para o município, porque o custo de redução de economia é tão grande. Então, assim, tem inovações, tem usinas de reciclagem. Eu estou falando do ponto de vista da cara de São Paulo. Então, mas é que essas pequenas mudanças de gestão aqui e ali, por exemplo, LED parece que não é, mas vamos num bairro um pouco mais afastado e ver a diferença que dá de iluminação para a mulher poder sair na rua com mais segurança, voltar à noite, pegar dor. Então, na verdade, é esse conjunto de pequenas transformações. O próprio Pio é uma grande inovação que está sendo feita. Eu acho que se a gente tiver tempo para fazer essas transformações, que são uma somatória de ações nas mais diversas áreas, é assim que a gente vai transformar. E elas são inovadoras, porque, na verdade, no Brasil, nós estamos ainda falando de cidades, não só de São Paulo, que nós temos problema de saneamento ainda. Que nós temos um problema muito básico para ser resolvido. Se a gente der um salto qualitativo nessas questões de saneamento, de drenagem, de transporte, modelo de transporte público, etc. e tal, a gente vai inovar muito. Eu acredito que São Paulo está, assim, aceleradamente nessa via. E essa é a minha crença, senão eu não teria nunca aceitado uma secretaria há um ano né? Quer dizer, eu acho que nós estamos aceleradamente na inovação. Vamos pegar alguns lados aqui bem interessantes. Por exemplo, o Pinheiros. O Rio Pinheiros de noite é uma maravilha, uma beleza.
De que maneira que se pode trabalhar, digamos, essas novas áreas e tudo, para esse lado arquitetônico também, poder ter um arejamento? Eu acredito que a gente pode pensar até um pouco mais amplo até, sabe, Nassif? A gente tem que pensar não só na cidade, mas as cidades elas foram crescendo, região metropolitana, macrometrópole, acho que a gente pode pensar até nas macrometrópoles, e São Paulo é uma delas. Se a gente olhar o raio de 100 quilômetros do entorno de São Paulo, são 30 milhões de pessoas que vivem. Se a gente conseguir ter essa ligação de mobilidade com transporte viável, rápido, para essas pessoas, a gente tem que buscar a vocação de cada uma dessas cidades, misturando um pouco portos, aeroportos, indústrias e cada área com a sua vocação. Então, acho que é importante a gente ter esse planejamento transbordando um pouco os limites da cidade. E existe esse planejamento mais amplo, e isso não vale só para São Paulo, talvez valha para o Rio de Janeiro e outras grandes cidades brasileiras, como o conceito do diamante urbano, que vem lá do Vergara, da Europa, quando ele fala das grandes cidades europeias em que estão interligadas e buscando a vocação de cada uma delas. Eu acho que esse é um caminho em que a gente pode ter, somando ainda isso, alguns pontos em que a gente possa olhar para a cidade de São Paulo e não achar uma ponte bonita só, mas a gente achar um prédio bonito, a gente achar uma construção bonita, a gente ter alguns monumentos em que sejam exemplos de construção, como a gente vê em algumas cidades do mundo, os prédios bonitos e altos, com esculturas e com, enfim, um conjunto em que a gente possa aprender com exemplos positivos de outras cidades, como você colocou aqui, de autossustentabilidade. Por exemplo, na região dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, eles construíram uma cidade que chama Masdar. Ela é autossustentável, ela é inteira, os carros andam por baixo, elétricos, e não precisa nem de motorista. Então, existe já bons exemplos de condução de novas cidades, como o Pio, que o secretário falou, e a gente olha a região de Songdo, na Coreia do Sul, que foi desenvolvido toda uma cidade, uma região inteira, em cima dessa linha, porque é um investimento público-privado, com visão de longo prazo, e não se resolve nada em 2 ou 3 ou 4 anos. Tem que ter um planejamento de longo prazo. Nós precisamos aprender um pouquinho mais com os orientais, quando eles olham no planejamento. A gente não consegue, por problema até legal, planejar além de um mandato. A gente tem que ter um planejamento de 20, 30 anos, porque no urbanismo as coisas acontecem de maneira mais lenta. Uma pergunta para você. Você acha que os arquitetos no Brasil, eles são valorizados a ponto de casar a imaginação criadora deles com o senso utilitário dos engenheiros e dos urbanistas? Olha, eu acho que a gente poderia, obviamente, dizer que uma cidade como São Paulo foi muito marcado pelo pensamento de engenheiros, mais que talvez que do pensamento de arquitetos. Mas eu acho que teve grandes momentos. A gente percorrer a Higienópolis pode mostrar como finalmente a arquitetura paulista tinha naquele momento realmente uma qualidade de conjunto, inclusive em diria, com bons termos com o mercado imobiliário, assim, mas obviamente numa produção um pouco para uma certa classe social, e eu acho que depois teve uns momentos um pouco complicados. Eu vejo hoje, ultimamente, 5, 10 anos para cá, um renascimento, talvez, por parte de alguns, em promover uma arquitetura talvez mais talvez não sofisticada, mas pelo menos concebida para cada situação, e não uma arquitetura racionalista de repetição, que eu acho que isso vai mudar um pouco a cidade, sim. Tá, filho. Eu uma pergunta para o Ita, da Letícia Nogueira, do Rio de Janeiro, aí. Se existem semelhanças nos desafios aí sociais das metrópoles brasileiras. Digamos, a partir dessa experiência que você está vivendo aqui em São Paulo, dá para tirar um conjunto de sugestões, recomendações para outras cidades, outras metrópoles, outras cidades médias? Olha, eu acho que São Paulo é uma vitrine para o Brasil. O plano diretor, que é provavelmente o mais avançado e democrático que já foi feito em São Paulo, ele já está servindo de modelo para várias cidades brasileiras. As ações estão sendo tomadas aqui, em geral, mais pontuais, em cima do plano diretor, mas como essas, por exemplo, do modal da bicicleta, por exemplo, só para ficar nisso, apropriação da cidade. Conceito... Isso está fora de São Paulo, está sendo mais do que repetido. O pessoal, quando eu estava ainda só na universidade, ia dar muita palestra, o pessoal, todo mundo observando São Paulo. Do ponto de vista
do combate à situação de pobreza, nós estamos agora começando a estruturar o Plano Municipal de Habitação, mas já existe uma escola, na verdade, no Brasil, que vem desde 88 e que começou muito em São Paulo com a Luiza Erundina, de políticas habitacionais que passam pelo mutirão, que decorreram, levaram ao Estatuto da Cidade, que tem o IPTU progressivo, que tem as EIs, que tem uma série de instrumentos que hoje são um ferramental interessante para a gente começar a mudar a situação de desigualdade extrema que a nossa cidade existe. Então, eu acho que o instrumental está aí, ele já é um modelo. A maneira com que a gente consegue aplicar não é tão simples por duas razões. Pelos impedimentos todos jurídicos administrativos que a nossa história criou, porque é uma história de patrimonialismo e de favorecimento a um Estado que se dirija mais para as elites e não para os mais pobres. E o segundo é que, às vezes, a nossa sociedade ainda não está toda ela querendo que essa transformação ocorra. Mas eu acho que nós temos, eu espero que o que a gente faça aqui em São Paulo vá se tornar cada vez mais sim modelo para o resto do Brasil. Flávio, você tem uma cidade média, Sorocaba, que tem algumas preocupações assim, de se planejar. O que se teria de sugestões para cidades médias agora, que vão ser as futuras metrópoles? Quais os caminhos que teriam, básicos, que tem que percorrer para não repetir, digamos... Eu acredito que as cidades menores, elas têm um pouco mais de vantagem, porque elas não enfrentaram o período de desenvolvimento, principalmente de crescimento habitacional, em cima de indústria como também, aconteceu com a cidade de São Paulo, por exemplo. Se a gente comparar, por exemplo, a velocidade de crescimento de São Paulo e o volume que ela se tornou hoje, sem ter tido esse planejamento para trás, dá uma vantagem muito grande para as cidades menores do Brasil, que vão espelhar, e tem um lado negativo também, é importante frisar, que nem tudo que São Paulo faz, ela deve ser replicado nas outras cidades, então também tem um efeito negativo, na minha opinião, de se copiar, ou seja, tem que encontrar cada cidade com a sua vocação, com a sua cultura, com a sua característica. Porque São Paulo e outras cidades se formaram em torno de indústrias, aí o que tornou mais difícil esse... Sorocaba e essas cidades, a base que é a indústria ou serviço, as universidades, Acho que cada região é uma região. A cidade de Sorocaba foi muito forte, até no século passado, na indústria têxtil. Isso. Na siderurgia, com o início ali da siderurgia na cidade. Agora está tendo muito da indústria automobilística se espalhando pelas cidades médias do estado de São Paulo. As faculdades, as universidades, tanto públicas quanto privadas, também têm se espalhado pelas outras cidades e, na verdade, essas cidades elas vão se tornando menos industriais e mais de serviços, talvez até complementando e buscando a vocação que cada uma tem nessa macrometrópole e que também vale isso para outras cidades e regiões do Brasil. Posso só dar um pitaco nisso? Um exemplo do mau exemplo que às vezes é repetido. Nessas cidades menores, inclusive Sorocaba, se faz urbanização de via expressa de fundo de vale para automóvel. Marginal, via expressa, anel externo, etc. e tal. Pouquíssimas cidades de porte médio no estado de São Paulo, no Brasil, estão investindo pesadamente na mudança de modal para um transporte público. Quando lá, a escala da cidade ainda permite isso, iria revolucionar a cidade. Mas ainda o modelo do automóvel no interior ainda é bom. Claro, automóveis são 15 mil automóveis vendidos por dia no Brasil, né? Quer dizer, então, ou produzidos, né? Então é uma loucura, quer dizer, a importância dessa indústria. E nós ainda não temos nessas pequenas cidades a ideia de que precisa mudar o modal de urbanização. Não pode repetir a urbanização feita na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, ao longo do século passado todo. E tem fóruns aí de discussão de cidades médias aí? Tem. Na verdade, eu acredito que exista, até dentro da própria nossa entidade do Secov, a gente debate isso. Nós temos 9 regionais espalhadas pelo estado de São Paulo, em que a gente debate isso. A gente troca informações e cada um desses representantes da entidade participa também de fóruns dentro das suas prefeituras. Nós participamos também da Comissão da Indústria Imobiliária, que congrega entidades de todo o Brasil, com representantes de entidades de todo o Brasil, discutindo também dentro das suas regiões. E eu concordo com o que você colocou, Ita, que eu acho que o futuro está em investimento no transporte coletivo. Nós não vamos conseguir vencer a solução de mobilidade aumentando vias pavimentadas, mas não é proibindo as garagens que a gente vai solucionar. Sim. A gente busca essa solução investindo em transporte coletivo e principalmente num período de transição até a gente chegar como a bela Paris ou outras cidades bonitas do mundo, grandes metrópoles do mundo, em que tem um sistema de transporte coletivo seguro que faz com que incentive a todos nós a não sair de carro de garagem para andar 2 ou 3 quilômetros.
Programa Brasilianas.org sobre os caminhos para tornar as metrópoles brasileiras mais humanizadas termina por aqui. Eu agradeço a participação do João Ítalo Ferreira, que é urbanista da Universidade de São Paulo e atual secretário de Habitação da cidade de São Paulo, o Flávio Amari, que é presidente do Sindicato de Habitação de São Paulo, o Secov, e do Guilherme Cibô, que é sócio do escritório de arquitetura Triptych. E também agradeço a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição. E lembra, você pode continuar enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.